Bom, pessoal, então como eu tinha comentado, a gente hoje vai ver o penúltimo tópico da nossa ementa, tá? Que é a fórmula de Taylor, certo? Como eu tinha dito anteriormente também, a fórmula de Taylor a gente vai ver que essencialmente é um processo pelo qual a gente pode aproximar uma função que a gente tem a princípio, né? Com a informação de que essa função, sabendo que ela é diferenciável num determinado intervalo, ou pelo menos em um ponto que a gente quer estudar algo sobre essa função. Então a gente pode aproximar essa função por uma outra, né, que essencialmente vai ser um polinômio, tá? E a vantagem disso que a gente vai ver é porque funções nem sempre são simples da gente trabalhar com elas no sentido de calcular seus valores numéricos, né? Principalmente função exponencial, função logarítmica e funções trigonométricas, né? Que são fáceis de calcular para determinados valores, mas em geral a gente não tem essa facilidade de cálculo, né? Por exemplo, a gente pegar a função cosseno, a gente sabe calcular o cosseno em nos arcos notáveis, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar um ângulo como 37 graus, a gente não sabe, por exemplo, transformar, mesmo que transforme isso em radiano, a gente não tem como calcular facilmente o valor do cosseno de 37 graus. A gente teria que recorrer à definição, e seria uma coisa bem trabalhosa da gente conseguir fazer, e no final a gente só conseguiria dar um valor também aproximado, possivelmente, né? Principalmente se esse valor do cosseno de 37 graus for um número irracional, tá? Então, o que a gente vai ver agora nessa parte é justamente que a função cosseno, em particular, assim como outras, qualquer uma, na verdade, ela pode ser aproximada por polinômios, que são funções que, em geral, a gente tem uma facilidade bem maior de cálculo, né? Geralmente, só o que pode dificultar o cálculo do valor de um polinômio num certo número é se a gente tiver muitas parcelas para fazer essa conta, né? Porque um polinômio, essencialmente, são várias parcelas em que aparece um produto, né, de um número por uma potência de x, e a gente tem uma soma de uma quantidade finita de parcelas desse tipo, tá? Então, a gente vai ver primeiro o caso mais simples, certo? Que é até um caso que a gente já tem o conhecimento disso, tá? Lá do cálculo, certo? Do cálculo 1, tá? E aí a gente primeiro vai ver como aproximar localmente uma função diferenciável por uma função afim. Essa questão de aproximar localmente, pessoal, é porque a gente vai ver que essencialmente tudo isso vai ser desenvolvido a partir de uma certa consideração da função f num dado ponto x0 que pertence ao domínio da função, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai lembrar do seguinte: a gente tem uma função, né? Na verdade, a gente vai considerar uma função f que ela é derivável num certo valor x0, tá? E aí a gente vai considerar essa função aqui, a função t de x, né? Que a cada x ela vai ser dada por essa expressão aqui, ó. Vai ser o valor de f calculado em x0, mais o valor da derivada de f em x0, que multiplica x menos x0, tá? Ó, essa expressão aqui à direita, se a gente lembrar, ela né, e se a gente trocar aqui no lugar o t por f, essa igualdade vai ser justamente a igualdade ela nos dá o que? A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, tá? Lá no cálculo 1, quando a gente estuda, a gente vê que uma interpretação da derivada, que geometricamente ela é num ponto, né, do domínio da função, é que ela é o coeficiente angular da derivada que a derivada da função nesse ponto é justamente o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, passando por esse ponto, né, no ponto x0, f de x0, certo? Então a gente tem isso aqui, né? Se a y for igual a um f de x e a f é derivável num certo ponto x igual a x0 no seu domínio, considerando que y0 é f de x0, né, a gente vai ter que a equação y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, essa aqui é a equação da reta que passa no ponto x0, y0 e tem coeficiente angular m, né? Que no caso, como eu estou pegando a equação da reta tangente ao gráfico da função, né, no ponto x0, y0, aí eu trocando y por f de x, colocando esse termo para o outro lado e substituindo no lugar do y0 f de x0, fica f de x igual a f de x0, mais, e o m é quem é a derivada, f de x0, x menos x0, tá? Então, justamente aquela expressão lá que a gente viu é simplesmente que eu estou pegando no lugar aqui da f de x, eu estou pegando uma certa t.
Mas aí isso aqui dá uma reta, né, que é a mesma reta que é descrita pela equação, que é descrita pela reta tangente ao gráfico da função no ponto x0 f de x0, tá? Bom, então a gente tem aí o gráfico o gráfico da t, né, que coincide com o gráfico da reta tangente, como eu falei, é o gráfico de f em x0, f de x0, tá? Então a gente tem aqui a nossa função, o gráfico da nossa f, certo? E aqui no ponto x0, f de x0, eu tenho a reta que é tangente ao gráfico da minha função, tá? Então é justamente o que a gente obtém, né, como o gráfico da reta tangente, se a gente substituir aqui o t pelo f, tá? Então vejam que uma coisa que a gente vai observar agora é que essa equação aqui, ela serve como uma forma que a gente pode usar para aproximar os valores da função em pontos próximos desse ponto x0, tá? Na verdade, a gente pode usar para aproximar por qualquer valor de x. O que a gente vai ver aqui pelo gráfico, é que essa aproximação ela não é nem sempre uma aproximação muito boa, tá? Então, se a gente observar aqui no gráfico, o gráfico da f, a reta tem um ponto x0 e a ordenada correspondente, aí eu pego agora um outro ponto x, certo? Então, ó, esse ponto x, quando eu traço uma reta paralela ao eixo y, ele vai cortar a reta t num ponto e vai cortar o gráfico da função f de x em um outro ponto, tá? Então, aí eu vou ter aqui, ó, a ordenada correspondente a x, t de x, e a ordenada correspondente a x igual a f de x. Então, vejam, o valor que a reta que t de x assume nesse caso, né, é um valor menor do que o valor que a função assume, do que o valor f de x. Ou seja, existe uma diferença entre esses valores, que a gente vai chamar um erro, né, que é uma diferença, que a gente vai chamar de e de x, essa diferença, tá? Agora veja, pessoal, se por exemplo a gente pega esse x e desloca mais para a direita, e a gente continuasse traçando o gráfico da f, por exemplo, nesse sentido, né, e deslocasse mais aqui o gráfico esboçasse um pouco mais o gráfico da t, a gente vai ver, obviamente, que intuitivamente, que à medida que x se desloca mais para a direita, essa diferença ela tende a aumentar. Ou seja, esse erro é de x, ele vai aumentando à medida que o x vai se distanciando do x0. Por outro lado, se esse ponto começa a se aproximar, ó, o que é que a gente vai observando com as ordenadas correspondentes, como a gente fez nesse caso aqui, ó. Quando eu pego o x e começo a me aproximar do x0, a gente vê que essa diferença das ordenadas, esse segmentozinho, ele vai diminuindo o comprimento, né? Até que quando a gente vai chegando aqui bem mais próximo, ó, essa diferença ela vai tendendo a ficar cada vez menor, tá? Pelo menos intuitivamente é o que a gente observa, de modo que, pelo menos isso aqui nos leva a crer que quando o x ele chega muito próximo do x0, esse erro aqui ele vai tendendo para um valor muito próximo de zero. A diferença das ordenadas é muito pequena e vai se tornando muito próxima de zero, tá? Então, se a gente conseguir mostrar que, de fato, quando o x tende para o x0, claro, eu estou fazendo esse raciocínio pegando o x com valores maiores, mas se a gente fosse pegar aqui o x se aproximando do x0 por valores menores, a gente vê, pelo menos intuitivamente, que a ideia, né, a conclusão seria a mesma, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar mostrar que, de fato, quando o x se aproxima do x0, independente de ser por valores maiores ou menores, esse camaradinho aqui, esse erro, ele de fato tende a zero, certo? Então, com isso aí a gente vai poder realmente tomar essa expressão aqui, né, do t de x, como sendo uma expressão que serve para aproximar os valores da função para determinados valores de x em torno do x0. Só que aí, como eu disse, vejam que essa aproximação ela não é boa para qualquer valor de x, ela vai ser boa para uma determinada faixa de valores em torno do x0, ou seja, aqueles valores para os quais a gente vê que essas diferenças das ordenadas são muito pequenas. Claro que isso em um certo momento deixa de ser útil, né? Se a gente quiser, por exemplo, valores com uma determinada proximidade do valor real, tá? Então, como eu falei, né, o que está escrito aqui é justamente isso, né, que para cada x no valor do domínio da função,
a gente tem a existência daquele E de x, que é o erro que ele vai aparecer, que se comete na aproximação da f de x por t, ou seja, se eu, em vez de pegar aqui o valor da f, eu olhar para o valor de t de x e quiser tomar esse valor para ser o valor aproximado de f de x, a gente tem ciência de que existe uma diferença entre esses valores que é dado por esse E de x, tá? De modo que, pelo gráfico também, né, a gente vê que qualquer valor de f, qualquer valor de f de x, qualquer valor de f de x, basta eu pegar o valor de t de x e somar esse valor do erro, né? Porque justamente eu vou ter esse valor daqui para cá, o valor de t de x, quando eu somo o E de x, que é esse segmentozinho, dá o valor da f, tá? Então, a gente vai justamente considerar, nesse momento, né, devido ao que a gente observou lá, a f de x, que vai ser quem? F de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0 mais esse E de x. Ou seja, f de x é como a gente viu lá, t de x mais E de x para todo x no domínio da função, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é justamente mostrar que esse erro, né, quando o x tende para o x0, esse erro ele vai tender de fato a zero, tá bom? Então, para isso, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai considerar um x qualquer diferente do x0, vai considerar a diferença x menos x0, tá? E vai pegar essa expressão aqui, ó, e vai dividir ambos os lados dela, né? Ambos os lados da igualdade a gente vai dividir por x menos x0, tá? Porque a ideia de fazer isso, então quando eu faço isso, né, eu vou pegar, ó, esse termo aqui, vou passar para o outro lado, tá bom? Ou seja, isso aqui vai passar para cá, vai ficar f de x menos f de x0 e menos f' de x0 e x menos x0. Aí e o E de x fica do outro lado. Quando eu dividir todos os dois lados por isso aqui, ó, do lado direito vai ficar isso e do lado esquerdo vai ficar a diferença f de x menos f de x0 sobre isso aqui. E o outro termo era menos isso vezes isso. Quando eu dividir por x menos x0 fica só isso aqui, tá? Então a ideia da gente dividir dessa maneira, né, por x menos x0, é da gente mostrar que de fato quando o x tende para o x0, esse camarada aqui vai para zero, tá? Porque a gente pode pensar, mas era só calcular o limite nessa expressão aqui de cima quando o x vai para x0, certo? Mas o que a gente tem que observar é se à medida que o x tende para o x0, se esse camarada tende a zero mais rápido do que isso aqui, certo? Porque como a ideia da gente é mostrar que esse camarada aqui, esse erro ele vai se tornando muito pequeno à medida que o x vai se aproximando do x0, então se esse camarada tende para zero, esse aqui tem que tender para zero mais rápido do que isso aqui, para que essa aproximação seja boa. Ou em outras palavras, o limite desse quociente quando o x vai para x0, ele tem que ser zero. Se ele for zero, então fica provado, porque aí a gente está provando justamente como tanto aqui vai para zero como esse vai para zero. Então, se o limite desse quociente está indo para zero, quer dizer que esse camarada tende a zero bem mais rápido do que esse daqui, tá? Pronto, então nessa igualdade, o que eu vou fazer agora é justamente calcular, né, o limite quando o x vai para x0. Então, quando eu calcular aqui o limite quando o x vai para x0, o que é que vai acontecer? Vai ficar o limite desse lado aqui, desse termo quando o x tende para x0, menos o limite desse termo quando x vai para x0. Só que isso aqui, pessoal, é um número, né? Porque é a derivada da função calculada em x0. Isso aqui eu vou derivar um valor numérico, que vai dar zero a derivada. E o limite disso aqui quando x vai para x0, por definição, é a derivada de f quando eu calcular o limite disso aqui, que é um número, né? Quando x vai para x0, vai dar o próprio número, f' de x0. E aqui, ó, vai dar o quê? Quando eu calcular o limite quando x vai para x0, por definição, é a derivada da função f no ponto de x0, ou seja, é o f' de x0. Então vai ficar, quando eu calcular o limite disso aqui quando x é para x0, vai dar a derivada da função do ponto x0 menos a derivada da função do ponto x0, ou seja, vai dar igual a zero, tá? Então a gente vai obter isso aí, certo? Vai obter justamente isso. Como essa expressão como esse camarada, o denominador tende a zero, e se esse limite está dando zero, isso significa que esse camarada aqui vai para zero bem mais rápido do que esse daqui, né? Ademais, a gente tem a informação que já podia pegar lá daquela igualdade, como eu falei agora há pouco, da igualdade de E de x,
que o limite de x de e de x quantidade para zero também era zero. Só que quando você olha para essa indeterminação, que aí no caso ficaria 0 sobre 0 aqui, como a gente mostrou que dá isso, quer dizer justamente que esse camarada tende a zero mais rápido do que esse daqui, tá? Então, isso significa que quando x tende a x0, o erro, né, esse erro tende mais rápido do que x menos x0, tá? E aí a gente pode pegar a função t de x igual a f de x0 mais f' de x0 x menos x0 como sendo uma função que ela serve para aproximar a nossa f, né, para determinados valores, para valores de x bem próximos do x0, tá bom? E ela é a única função afim, porque observe que isso aqui é uma função afim, tá? Por quê? Porque isso aqui é um polinômio na variável x. Quando a gente distribui esse produto aqui e colocar os termos que dependem de x, a gente vai ter esse camarada vezes x, e o outro termo que vai ser um termo independente, que é o f de x0 menos f' de x0 vezes x0. Então isso aqui é uma função afim, é um polinômio de grau 1, tá? Então vai ser a única função afim que goza dessa propriedade, de que o erro é de x, ele tende a zero mais rápido do que o x menos x0, tá? Então, realmente, a gente precisa dessa informação, porque você podia pensar, mas será que não teria uma outra função afim que aproximasse melhor a nossa função do que essa que a gente encontrou, essa t? Aí, para a gente mostrar isso, é só você observar que se a gente tivesse uma outra função afim, porque no caso, o que essencialmente a gente vai querer nessa situação é que, sabe, se existe uma outra reta, né, com outro valor aqui para o coeficiente angular que melhor aproxima a nossa função do que essa t. Então a gente considera uma s de x, dado dessa forma, ela passa no ponto x0, f de x0, então ela tem que ser, né, a gente quer uma reta que passa no mesmo ponto. Então, obviamente, esse valor aqui é o mesmo e o x0 aqui também vai aparecer. Então vai ser o que a gente quer saber, se tem uma outra inclinação, né, para essa reta, essa função afim, que dá uma aproximação melhor da função do que a t. Então vai ser desse tipo ela, tá? Mas se eu tenho a f dessa maneira, então eu vou ter que a minha f, como eu quero aproximar a minha f por essa camarada, então vai ser f de x igual a f de x0, é a mesma expressão que a gente tinha lá no outro caso, né? A gente tem que a f de x vai ser a s de x mais um erro E1, que eu estou chamando de E1, tá? Para todo x no domínio da f, beleza? Então, e aí eu estou supondo como ela pode aproximar, né? Com a mesma propriedade lá da t, de modo que o limite, né, do E1 de x quando sobre x menos x0 quando x é para x0, isso é zero, tá? Então, se isso aqui acontecer, o que a gente vai ter é que necessariamente esse m tem que ser o f' de x0, ou seja, então com isso a gente chega que essa s ela tem que ser obrigatoriamente quem? A t que a gente já conhece, tá? E aí, claro, isso é muito simples de verificar, ó, porque se a gente tem que isso aqui acontece, certo? Aí E1 de x, lá pela igualdade que eu mostrei há pouco, vai ser justamente quem? Vai ser f de x menos f de x0, né? Menos m que multiplica x menos x0. Aí quando eu dividir por isso aqui, do outro lado vai ficar isso aqui sobre isso, e o m que era m vezes x menos x0, quando eu dividir fica só m, tá? Mas isso aqui é igual a isso, beleza. Isso aqui, ó, é quem é f' de x0 por definição. Só que essa diferença, como é igual a esse limite, é o quanto igual a quanto? Zero, né? Que a gente está supondo que esse camarada dá zero. Então eu vou ter que essa diferença aqui dá zero, ou seja, o m é quem? É o f' de x0, e portanto a s de x é igual a t de x, porque aí a s vai ter a mesma expressão lá da t. Então segue com isso, pessoal, que se a f ela for derivável no ponto x0, essa função aqui, a função t de x dada por isso, ela é a função afim que melhor aproxima localmente a f em volta de x0, ou seja, para pontos bem próximos de x0, essa expressão aqui, ela pode ser, esse valor aqui pode ser tomado para ser o valor aproximado do valor de f de x, tá? E essa função, ela é uma função polinomial, como eu falei, de grau no máximo 1, né? Ou seja, ela é do tipo ax mais b, onde o a é o f' de x0 e o b é o f de x menos f de x0 x0, tá? E ela vai ser de grau 1
No caso, né, ela vai ter o termo que depende do x se esse camarada aqui for diferente de zero, né? Porque se a derivada de f no ponto x0 for zero, vai ter só esse pedaço aqui, ela vai ser um polinômio constante, tá? Então, para ela ser um polinômio de grau 1, o que tem que acontecer é que o f' de x0 tem que ser diferente de zero, tá? Então, t vai ser o polinômio de grau no máximo 1 que melhor aproxima a nossa função, aproxima localmente, né, a f em torno do ponto x0, tá? E aí, claro, a gente vê que no ponto x0, né, a gente falou aí na questão de pontos próximos do ponto x0, mas e no valor x0? No valor x0, tanto a f e a t coincidem como as derivadas, tá? Porque quando a gente pegar aqui t no ponto x0, aqui vai dar x0 menos x0, que é zero, esse termo zero, e aqui dá o próprio f de x0, né? Porque só quem vai variando nessa expressão aqui, ó, é o x que aparece bem aqui. Então, t no ponto x0 dá quem f de x0, e se você deriva a t, o que é que vai acontecer? Vai ficar, né? Eu pego a função t e vou derivar, vai ser a derivada disso. Observem que aqui, ó, isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número, onde depende de x é esse pedaço. A derivada disso aqui, ó, dá quanto? Dá 1, né? Aqui é a derivada de x que é 1 e a derivada do x0 é 0, tá? Então, quando eu derivo t de x, t' vai dar o quê? A derivada desse pedaço aqui, que isso é um número, tá? Porque é o valor da f num ponto, isso é um número, vai dar 0. Aí aqui vai ficar, como é um número vezes a função, o termo que depende de x é esse, eu repito isso e multiplico pela derivada disso que é 1, ou seja, t' em x0 é o próprio valor de f' em x0, tá? Então, essas informações vão ser interessantes mais na frente para umas coisas que nós vamos fazer, tá? E aí, essa função t de x a gente vai chamar de p, porque a gente fica um polinômio, né? Então, para ficar sugestivo, a gente vai chamar p de x, o polinômio f de x0 mais f' de x0, x menos x0, tá? Que ele vai se denominar o polinômio de Taylor de ordem 1 de f em volta de x0, tá? Então, o que a gente já tem nesse momento, pessoal, é que é possível com isso, né? É possível aproximar uma função localmente em torno de um ponto por um polinômio de grau 1, tá? Só que, claro, essa aproximação ela só vai ser boa, né? Principalmente se a gente impor uma certa margem de aproximação para pontos suficientemente próximos. Então, não vai ser todo ponto que vai servir. Aí você pensa, mas e se eu de repente quiser aproximar a minha f, calcular o valor da f num ponto que não está muito próximo do ponto x0 que eu conheço o valor dela, mas eu só disponho dessa função p e ela não me dá uma aproximação muito boa. Então, não tem o que fazer, eu vou ter que me satisfazer com isso? Não, a gente vai ver que tem como melhorar esse processo. Ou seja, a gente tem como obter agora um novo polinômio, né? A partir desse polinômio dado, que vai ser um polinômio agora de grau 2, que ele fornece uma aproximação melhor, mas na verdade o que a gente vai ver é que ele permite que de fato a gente tenha uma ideia de qual é a diferença de valor entre o valor que a gente deveria ter realmente e o valor que a gente pode calcular a partir do polinômio, tá? Que é justamente o que trata esse próximo teorema que a gente vai falar dele no próximo vídeo, beleza?